Carta aberta, Neymar da Silva Santos Júnior. Esse vídeo aqui não tem roteiro, não sei o que eu vou falar, eu nem pensei. Eu vim aqui falar o que eu sinto, eu vim aqui agradecer, eu vim aqui falar sobre não só o jogo de ontem, como também sobre toda a carreira desse gênio pela seleção. A gente tem a aposentadoria de um dos maiores que vestiu essa camisa, do maior artilheiro dessa seleção. 80 gols. Ninguém chegou a 80 gols. Pelé tinha feito 77. Em 2023, lá contra a Bolívia, tu já tinha feito 2 e passado ele. Ontem ainda fez mais um. Ainda fez para encerrar, com exatos 80 gols. Para encerrar, no mesmo estádio onde você começou. Para fazer o seu último gol com essa camisa, no estádio onde você fez a sua estreia e onde fez o seu primeiro gol. O MetLife Stadium. Estádio que vai ser a final da Copa. E que nós tínhamos a esperança de que esse seu último gol, esse roteiro redondo, perfeito, seria feito nessa final. Que nós seríamos campeões do mundo porque você merecia ser campeão do mundo, Neymar. E que você traria esse título pra gente. Eu acreditei fielmente, sempre acreditei. Afinal, se não fosse eu pra acreditar, quem seria? Que outro jogador me faria comprar uma camisa de outro time brasileiro? Dificilmente. Que não fosse o Grêmio. Então, assim, é o maior assistente da história da nossa seleção. 59 assistências. Sim, 59. Conseguiu trazer pra gente o primeiro título de Olimpíadas, 2016. Gol de falta histórico na final. E ainda converteu o último pênalti. O pênalti decisivo foi dele contra Manuel Neuer. Não tremeu. E trouxe esse primeiro título olímpico aqui pro Brasil. Ganhou também, antes disso, em 2013, a Copa das Confederações, sendo o protagonista daquela equipe. Torneio que nos iludiu para 2014. O que falar de 2014? E 2014 e 2018 eu falo com menos propriedade. Eu não assisti, assisti, mas não me lembro de nada daquelas Copas. Mas o que falar de 2014? Uma Copa onde você chegou no seu auge, a sua primeira Copa do Mundo aqui no Brasil, vindo desse título um ano antes, com um clima incrível, tudo para ser campeão. Só que o mesmo problema que te perseguiu a carreira inteira, os mesmos, na verdade, te perseguiram naquela Copa do Mundo. Entre eles, obviamente, as lesões. Fez a sua estreia em Copas do Mundo de um jeito magnífico. Continuou a Copa jogando absurdamente bem. Chega contra a Colômbia e a gente tem aquela falta, aquela entrada por trás, nas costas, de joelho. Onde, como você mesmo disse, 2 centímetros mais para dentro, você poderia estar de cadeira de rodas. Então, aí começou. Talvez tenha sido o primeiro momento. E logo numa Copa do Mundo, onde a gente teve você indisponível por causa de uma grave lesão. Também não foi possível, porque nós, assim como não tivemos em 14 e 18, nós não tivemos um elenco capacitado para vencer uma Copa do Mundo. E assim como é em 26. Mas a diferença é que em 22 eu acho que nós tínhamos um elenco capacitado, mas muito jovem e com liderança fraca. Agora em 2026 nós tínhamos um elenco muito forte, na minha visão, mas o ciclo foi muito ruim. O seu ciclo foi ruim, infelizmente. Uma lesão grave, um LCA, uma lesão que não é nem um pouco simples, é das mais graves, se não a mais grave que alguém pode ter no futebol. E você se recuperou. E você voltou pro seu time do coração. Você salvou a equipe do rebaixamento para continuar na Série A. Você, contra todos os prognósticos, conseguiu ser convocado para a Copa do Mundo. Contra mais prognósticos ainda, conseguiu jogar. Estreou contra a Escócia. Fez todos nós lembrarmos dos melhores momentos seus. E depois, contra o Japão, não teve a oportunidade de entrar por uma prorrogação que poderia vir, mas que não veio acontecer. E que bom, por esse lado. Não foi necessário, nós conseguimos avançar. Mas, querendo ou não, perdemos minutos de ver o maior jogador da história da nossa seleção jogando em sua última Copa do Mundo. Agora, contra a Noruega, você entra faltando 15 minutos. O Brasil não fazia nada no jogo. Muitos vão dizer que a culpa foi sua, que você entrou e o ritmo decaiu. Eu discordo. Para mim, você entrou, mudou o jogo e foi o principal criador de jogadas da equipe, fora o pênalti convertido. Quem diria, né? Que você não erraria o pênalti.
que, diferente de jogadores mais inexperientes, você, o melhor batedor de pênaltis da história, não erraria. Mesmo com a pressão, mesmo sabendo que aquele era o seu último momento com essa camisa, mesmo sabendo que tudo poderia e que provavelmente iria acabar ali, você foi lá, com a sua frieza, e fez o gol. Voltando às Copas anteriores, 2018, a gente tem uma Copa onde ele chega lesionado, assim como essa. Ou seja, mais uma vez lesão. Em 18 o time ainda era muito fraco. O único jogador de mais alto nível junto com você era Felipe Coutinho, que não conseguiu desempenhar pela seleção. Resultado, eliminação para a poderosa geração belga nas quartas de final. Um jogo que marca muito, obviamente. Um jogo onde você definitivamente também não teve culpa nenhuma. Tiveram erro de arbitragem, teve gol contra. Foi um jogo horroroso, mas onde você não teve culpa. Embora muitos, eu tenho certeza que na época devem ter colocado essa culpa em você. 2022 talvez seja o mais sensível. Você chegou bem para a Copa do Mundo. Muito bem. Eu usava o Paris Saint-Germain para se preparar para essa competição. Chegou no seu auge físico, era titular, vinha jogando muito. Só que no primeiro jogo, primeiro ou segundo, vou ser bem sincero, não lembro, uma lesão no tornozelo. Ele volta contra a Coreia, faz o seu gol de pênalti, quem diria mais uma vez de pênalti, a sua especialidade. A gente se classifica das quartas de final. E obviamente, não sei se você já estava 100% naquele momento, ou estava jogando no sacrifício, porque eu sei que você ama essa seleção. Contra a Croácia, tu foi o único. Foi você contra 11 croatas. Você contra 11 europeus. Você que inventou o gol do nada na prorrogação. Você que mandou os nossos jogadores não subirem. Mas, mais uma vez, a inexperiência, a falta de comando, fez com que a gente subisse. Faltando 4 minutos, gol deles. Nos pênaltis, nosso treinador abandonou os jogadores e foi pro vestiário. A ordem foi definida. Você ficou por último. E esse não era o problema. Poderia ser o roteiro perfeito, você batendo e classificando. Só que botaram jogadores, mais uma vez eu repito, inexperientes para bater primeiro. E resultado? Eliminação antes de chegar a sua vez. Você sequer teve a chance de poder ajudar o seu país mais uma vez. 2023, vem a lesão grave no joelho que eu já comentei. E você chegou à Copa do Mundo. 2026. Você tem poucos minutos, como eu também já disse. E agora contra a Noruega, eu acho que a gente teve um bom resumo do que foi a tua carreira. Não só pela nossa seleção, mas da carreira no geral. Um cara diferente, um cara que sempre driblou, que sempre achou passes, que sempre decidiu, que sempre foi o cara diferenciado, que sempre foi o único que conseguia chamar a responsabilidade. Mas também um cara que se meteu em polêmicas, que sempre se meteu em muita briga. Mas pra falar a verdade, eu acho que nem tanto as polêmicas, mas brigas como ontem, dentro de campo, provocações, mostram que, na verdade, você se importava com aquilo ali. Você queria estar naquela Copa do Mundo, você queria estar jogando ali naquele momento. Você se importava tanto a ponto de provocar alguém, a ponto de tentar entrar na mente deles para tentar buscar um empate, uma virada que era impossível. Isso mostra que você era o único que ali, que parecia, ao menos, não vou dizer que os outros não queriam, mas você era o único que sentia orgulho de vestir isso aqui. Você era o único que sabia que o seu sonho podia estar acabando. Um sonho que, diferente nosso, que é de uma Copa ou outra, o seu sonho é um sonho de uma infância, um sonho de uma vida inteira. Final do jogo, você ainda faz aquele pênalti. Um gol que, pra mim, foi cruel. Foi bonito, foi legal, foi histórico ver você fechando assim a sua carreira pela seleção. No final do jogo, eu te vi chorando mais uma vez. 2022 e 2026. Doeu muito. E diferente de 22, dessa vez não tem muito pra onde consolar. Não tem uma próxima vez. Para a seleção brasileira nós teremos 2030, voltaremos mais fortes, tenho certeza. Mas pra você nem lá. Infelizmente, provavelmente sua carreira na seleção acabou aqui. Eu como fã lamento, mas entendo. Afinal, se eu fosse você, com o dinheiro que você tem, com as lesões que você tem que passar e que não são fáceis de se recuperar, eu também não ia querer ficar jogando mais 4 anos, tentar continuar aqui no Brasil ou em outra liga de alto nível,
para ter uma mínima chance de ir para a Copa e mais mínima ainda de poder atuar em 2030. Isso eu digo até pela exposição, sabe? Não tem porquê a essa altura do campeonato. Você já fez o que podia. E acho que a gente é muito grato por isso, mas não tem porquê você ficar sendo massacrado pela imprensa todos os dias, ter que escutar xingamentos todos os dias, muitas vezes xingamentos que não merece, algumas vezes com razão, você também é, como todos nós, mas eu entendo, não vejo realmente um motivo que te faça querer ficar. E eu não ficaria se eu fosse você. Embora eu saiba que você ama muito isso aqui, e que você só tá jogando futebol até hoje, que não se aposentou depois daquela lesão, muito provavelmente por causa de 2 sonhos. Voltar pro Santos, mas esse eu imagino que você deixaria como um objetivo secundário. Mas principalmente jogar uma última Copa do Mundo. Ter uma última oportunidade. Tentar uma última vez. Mas infelizmente não deu. E aqui deve se encerrar a sua carreira. Ainda não como jogador da seleção, pelo menos. Ainda aproveitaremos esse seu último ano no Santos, quem sabe ano que vem na MLS ou em qualquer outro lugar. Mas muito provavelmente foi o último jogo, o último momento que vimos de você com a camisa da seleção. A última vez que vimos o Brasil inteiro torcendo por você junto. E acho que o que resta aqui, quem sabe é uma esperança de que você possa jogar em 2030. Mas como eu disse, eu acho improvável e eu acho que você não mereça o sofrimento para tentar chegar lá. Então o que a gente pode fazer é agradecer. Agradecer por um dos melhores jogadores que a nossa seleção já teve. Agradecer a você que é o maior artilheiro assistente. Agradecer a você que carregou nós por mais de uma década. Agradecer por continuar acreditando mesmo quando nós, brasileiros, podíamos duvidar. E por nos fazer acreditar. Por influenciar uma geração inteira a gostar de futebol pelo jeito de jogar. Então, o que eu venho dizer aqui, independente se você realmente vai aposentar da seleção, se vai jogar outra Copa do Mundo, que eu acho improvável, se vai pelo menos jogar mais um amistoso ou outro, muito obrigado. Você marcou o povo brasileiro. E pode ter certeza, aqueles que criticam, muitas vezes são fãs frustrados por você não ter atingido o potencial que podia. Às vezes por culpa sua, às vezes por azar, com lesões, às vezes por não ter tido sorte o suficiente de cair em uma boa geração para ganhar uma Copa do Mundo, por exemplo. Mas eu acho que o dever de todo brasileiro, num dia como esse, pós-eliminação, num dia onde a gente sabe que muito provavelmente acabou a história de um dos maiores da nossa seleção. Eu acho que nós só temos que vir aqui. E esse vídeo é só para dizer uma coisa. Muito obrigado por cada minuto em campo, por me fazer eu gostar de futebol, por me fazer te acompanhar todos os jogos, desde que eu comecei a assistir esse esporte maravilhoso, por fazer eu acreditar naquele jogo contra a Croácia, por fazer eu ainda ter uma mínima esperança ontem, com aquele lance a mais que o juiz deu, que a gente poderia ter conseguido um empate e o Casemiro cruzou na área. Enfim, agora o C não existe. E se tu tivesse em campo na hora do pênalti Bruno Guimarães, teria feito, a gente sabe. Mas o C no futebol não existe. Então eu acho que o que a gente pode fazer agora é entender qualquer decisão que você tomar. Gostaria de ver você fazendo uma despedida digna, num Maracanã cheio, lotado. Em um jogo festivo, que seja um amistoso marcado só para isso, para a sua despedida da nossa seleção. E mais uma vez, fechando esse vídeo, eu concluo que isso aqui é tudo, falei tudo isso, passei por toda essa história, toda essa trajetória, para te agradecer. Agradecer em nome do Brasil, de uma geração inteira. Muito obrigado, Neymar.